Olá, sou Marcelo Rodrigues de Hazte Libre. Pues vengo aqui hoje a compartilhar com vocês três coisas que considero que são muito importantes deixar de ser em tu vida. E por que temos que deixar de ser? Claro, muitas vezes he venido aqui a dizer que o que há que começar a ser. Mas também é importante ter em conta que temos que ser conscientes que muitas vezes temos mais que deixar de fazer as coisas do que realmente começar a fazer as coisas. Quando deixamos de fazer determinadas coisas, começamos a darnos conta que temos mais tempo, mais energia, temos muitíssima mais claridade e muitos outros fatores. O que ocorre? Eu quisiera começar com uma frase que é de Nietzsche. E essa frase diz: as pessoas odiam quando tu dizes as coisas que afetam suas ilusões. Então, o que ocorre? É muito comum que nós queremos nos reconhecer com as pessoas que dizem o que nos gusta, que compartilham a forma de pensar, mas é muito importante que também tenhamos em conta que temos que ver coisas que não nos gustam e reconhecer coisas que não nos levam a onde queremos chegar. E para isso, hoje eu vou tocar em pontos que quizás seja incômodo para ti, da mesma forma que também é incômodo para mim, já que o que hago aqui esse vídeo é para buscar compartilhar uma orientação. E o que é que eu considero uma orientação? Uma orientação para mim é quando uma pessoa te ajuda a entender, porque nadie, absolutamente nadie está aqui para dizer o que temos que fazer. Nós temos livre-arbítrio, temos desejo e temos uma coisa que se chama decisão. E tudo depende de nós. Mas a orientação é que existem pessoas que nos podem ajudar a compreender para que podamos desejar com mais claridade, decidir com mais claridade e, como não, ter resultados também com uma facilidade. Então, meu objetivo aqui não é que tomes o que eu vou dizer como uma crítica ou simplesmente lo tomes isso como algo que não te interessa. Quase sempre as coisas que nos interessam é porque afetam ilusões. Ilusionar-se não está mal, mas é certo que temos que saber equilibrar expectativas com realidade. Muitas vezes nossas ilusões podem estar sob expectativas que não são reais em nossa realidade, porque temos que mirar pontos que são importantes, que temos que deixar de ser para chegar em realidade a onde temos expectativa. Então, o que ocorre? Vou dizer, basicamente esse vídeo eu estou fazendo porque também tenho orientadores. De hecho, se eu estou aqui buscando dar orientação, é muito difícil uma pessoa desorientada poder orientar. Seria o mesmo que dizer que eu chego agora mesmo em Nova York, não conosco nadie e alguém vem me perguntar sobre uma direção. É muito difícil que eu consiga dizer uma coisa que eu não sei. Então, se eu estou aqui compartilhando com vocês, é porque busco orientação com meus orientadores e isso ajuda a cada vez mais ter mais claridade e direcionamento e, sobretudo, comprovar que isso é real. Então, eu não quero que absolutamente creia em nada que vou dizer aqui, mas sim quisera que pudieras comprovar por ti mesmo, sim? Já que eu sempre suelo dizer que el crer e não crer causa muita confusão e causa sofrimento. Porque as pessoas que não creem em nada não se dão nunca opções. E as pessoas que creem demasiado também generam sofrimento, porque criam expectativas e ilusões sobre o que creem e chega à realidade e não é assim. Por lo tanto, sempre me gusta, quando eu estou em terapia e falar com as pessoas sobre o que eu chamo de descreencia. A descreencia é uma forma de que passe a ter mais responsabilidade de seu livre-arbítrio. E é dizer, não necessitas crer ou deixar de crer em nada. O que necessitas é escolher o que te estão dizendo e ter uma responsabilidade de levar a cabo com um desejo, claro, uma decisão. Llevar a cabo, é dizer, o que has entendido, aplicá-lo, e uma vez que lo apliques, lo compruebas. E uma vez que lo compruebas, tu decides. Porque, de hecho, quando nós buscamos solamente crer nas coisas, o que estamos fazendo é limitando-nos também. Ok? Então, quisiera começar sobre o que vou dizer sobre três pontos que tens que deixar de fazer para que tu vida empiece a cambiar. Claro que existem muitos outros pontos que uno tem que deixar de fazer, mas esses três pontos são pontos importantes no sentido de que não só uno tem que deixar de fazer, mas uno também tem que pôr limites, porque nem todas as coisas que temos que deixar de fazer dependem só de nós. É dizer, temos que deixar de fazer coisas, mas algumas vezes tu te comprometes, decides que vas deixar de fazer coisas,
Pero há pessoas que algumas vezes podem ser tu pareja, a família, amigos, que estão aí que tu também vas ter que pôr limites, senão não consegues deixar de fazer determinadas coisas. Mesmo que ocorra quando uma pessoa quer deixar de fumar, não? Então a pessoa vai ter que deixar de frequentar algumas pessoas, porque aí nem todas as pessoas são capazes de respeitar essa decisão que essa pessoa ha tenido ao deixar de fumar. Então, é o mesmo que ocorre. Então, qual seria esse primeiro ponto? Esse primeiro ponto, há que alejar-se de pessoas tóxicas. Isso é, há que alejar-se de pessoas tóxicas. Então, o que seria uma pessoa tóxica? São as pessoas que reclamam, as pessoas que falam mal de los demás, as pessoas que só vê o vaso meio vazio, as pessoas que sempre estão vendo a realidade, o horrível que vai ser, solamente pensam e falam sobre manipulação, só pensam e falam sobre a culpa dos demás. Então, o que ocorre? É certo que é muito fácil algumas vezes uno mirar fora e dizer, a gente é muito tóxica, mas também tens que mirar tu aspecto de toxicidade. E isso é importantíssimo. Eu estou dizendo porque eu mesmo, particularmente, eu me he dado conta ao longo do tempo em minha vida que eu era uma pessoa muito tóxica, que eu, sem dar-me conta, eu caía muito facilmente no vitimismo, creía que sempre era vítima de alguém e, además, também sempre mirava o que me faltava. Isso é tóxico. Por quê? Porque quando uma pessoa só está mirando o que lhe falta com uma visão de escassez, essa pessoa passa a reclamar, essa pessoa passa a ser desagradecida, essa pessoa passa a nunca estar contenta com nada. Então, a toxicidade, não somente temos que alejar-nos de pessoas tóxicas, como também temos que identificar qual é a nossa toxicidade. Então, isso ocorre também muitas vezes, que já me ha passado, e pessoas dizem, pero como é que eu pongo limite em minha madre? Pois há que pôr limite na madre, sim, no sentido de que, por exemplo, eu os digo, eu personalmente mesmo he aprendido uma lição muito grande com minha madre há uns anos, quando meu padre faleceu, há precisamente 9 anos, e minha madre caiu numa depressão e ela demandava muito os seus filhos, não? Então, alguns dos meus irmãos se alejaram de minha madre e ao longo do tempo ela me começou a demandar. Claro, eu vivendo a mais de 7.000 quilômetros, ela o fazia telefonicamente. O que ocorreu? Como eu não era capaz de proporcionar o que ela necessitava, então ela começou a demandar mais até quando eu pus um certo limite, e esse limite o que causou foi uma explosão, na qual ela perdeu seu controle, supostamente, e me chamou de todo, me dijo de todo, e estivemos durante quase 9 meses sem falar. E resulta que foi bastante difícil, porque uma pessoa diz, pero isso não é fácil. É verdade, realmente não existe nada fácil. Eu sempre digo às pessoas que o fácil e o difícil é uma coisa que não existe. O que existe realmente é um desejo, sim? Porque de hecho, uma coisa que é difícil, se tu o desejas, tu não vais estar vendo o difícil que é, tu não vais parar mientras tu não logres o que desejas, sim? O que ocorre? Esse tempo, praticamente quase um ano, o que passou é que depois de um ano, minha madre me voltou a chamar e me agradece. Me agradece porque a posição dura que eu tive. E segundo ela se deu conta que havia compreendido determinadas coisas. E se deu conta que sim, ela era tóxica e não se dava conta. O que passou? Foi um aprendizagem muito grande, porque eu também tive que ver os aspectos de mim, não? E nesse sentido, por exemplo, quando ela me agradecia, dizendo que muitíssimas graças por haver tenido essa postura comigo, me custou muito, pero eu compreendi. Eu se lo dije a ela, não me tens que agradecer porque eu também he aprendido algo. E eu lhe dije a ela que o que havia aprendido era dizer não. Então, o que passa? Quando nós estamos pondo limite em pessoas tóxicas, quer dizer também que se temos dificuldade, que temos que aprender algo. E se não temos dificuldade, simplesmente temos que aprender a identificar as pessoas tóxicas. E quase sempre, para que uno identifique as pessoas tóxicas na vida, também temos que ver nossa toxicidade, sim? Porque é muito comum algumas vezes as pessoas falar sempre em terceira pessoa. Eles são assim. E realmente não é assim. Todos nós somos um pouco tóxicos, mas é certo que há pessoas que têm níveis maiores, não? De hecho, é incrível porque quando uma pessoa começa a trabalhar sua toxicidade, uma pessoa começa realmente a reconhecer que é tóxica, começa a poner sua parte, a fazer um cambio, o que ocorre é que é o mesmo que quando tu tens, por exemplo, um campo de futebol a las oscuras e de repente tu pones
uma pessoa no centro do campo de futebol com um meteorito prendido. A luz desse meteoro, ela vai chegar a todos os rincones, é decir, vai ser perceptível em todos os rincones desse campo de futebol. Então, o que quer dizer? Que onde há um pouquinho de luz, vale? É dizer, a cada, por exemplo, uma diamita é capaz de chegar a toneladas de oscuridade. Então, um pouquinho que nós pongamos de nossa parte para realmente reconhecer qual é a nossa toxicidade e, sobretudo, também, a partir de aí, ponendo luz em nós outros, poder reconhecer a toxicidade nos demais e, como não, poner limites, já que os limites, eles são bons, porque limite também é uma forma de amar. E como dije antes da experiência com minha madre, eu aprendi, e não somente isso, passamos a querernos com mais respeito. Al dia de hoje, por exemplo, minha madre respeita muitíssimo meu tempo, ela respeita muitíssimo meu espaço, ela é capaz de perguntar se está tomando meu tempo, se posso falar. Então, se ha generado uma relação de respeito, quando se perdeu o respeito por la toxicidade. ¿Sí? Então, esses fatores são fatores marcados para que nós tenemos que deixar de fazer. Como dizia, exemplo, pessoas que falam mais de los demás, pessoas que estão reclamando, pessoas que só veem o que lhe falta, pessoas que nunca agradecem, pessoas que estão constantemente envidiando os demás, pessoas que não querem aprender, são orgulhosas. Então, tudo isso são níveis de toxicidade. E é importantíssimo que uno aprenda a identificar. E como não, como he dicho antes, para que nós podamos identificar a toxicidade dos demás, sem que nós nos pongamos em cima de um pedestal e começamos a mirar os servos dizendo que eles são, temos que mirar a nós outros. E como dije antes, todos nós temos. É imprescindível que tenhamos em conta. Segundo ponto que temos que deixar de fazer, a indecisão. A indecisão é uma coisa que temos que aprender a superá-la. E a indecisão é algo que leva a uma pessoa, algumas vezes, a auto-enganar-se, ¿sí? Porque muitas vezes, de hecho, há um estudo interessante que se ha comprovado que existem países que os números de pessoas donantes de órgãos são sempre maiores que outros. E durante vários anos se comprovou que alguns países têm um nível de donação maior que outros países. E isso chamou muito a atenção. E começaram a investigar o que ocorria, não? Em alguns países, por la qual alguns países tinham um nível de donação maior que outros. Claro que, como não, esse estudo veia também fatores como religiosidade, tradições, não? Já que esse fator pode afetar muitíssimo a donação. Pero se comprovou que não eram esses fatores. Lo que se comprovou que alguns países lo tinham como regra, é dizer, todo cidadão que não diga que não quer ser donante, naturalmente vai ser donante. Em cambio, os países que menos donavam não tinham como regra ser donante, eles tinham que decidir ser. Então se comprovou que basicamente o ser humano ele tem dificuldade de decidir, então ele prefere deixar o que já está decidido ao invés de decidir. Então, o que quer dizer isso? Que nós temos muitíssima dificuldade de decidir. Algumas vezes há pessoas que dizem, os librianos sim que têm dificuldade de decidir, que há pessoas, por exemplo, que são cômodas e têm dificuldade de decidir. E não é verdade. Todo ser humano tem dificuldade de decidir. Então, a pergunta é, por quê? Porque basicamente nós necessitamos sofrer para decidir, ou algumas vezes necessitamos níveis de sofrimentos muito altos para decidir, ou se não, simplesmente necessitamos que as coisas decidam por nós. Então, a indecisão é algo que genera um sofrimento muito grande, ¿sí? E de hecho, há vezes que as pessoas se auto-enganam, posponendo as coisas simplesmente por medo a tomar decisão. E isso acaba sendo ridículo, porque passa igual que o medo, não? Há pessoas que sofrem de ansiedade porque têm medo a morir, pero o medo a morir lhe vai sendo que se vai matando a si mesmo. Então, da mesma forma ocorre com a indecisão. O medo a decidir faz que a pessoa vá procrastinando sua decisão e a vida vai decidindo por ela, sendo que a pessoa tem medo de decidir. É ridículo, pero é assim. Então, a indecisão é um fator que é diferencial.
Temos que saber quitar isso da vida. Há que aprender a identificar em que parte de minha vida estou sendo indeciso. E como não, se tu tens dúvida, vá com dúvida. ¿Sí? Se tens medo, vaya com medo. Se não sabes, pues busca quem sabe. Se tu crees que não vai ser bueno, pues hazlo igual e aprende sobre o erro. Pero decida. E é importantíssimo buscar las dimensões de tu vida que eres indeciso, ¿sí? Seja em las relaciones, seja na vida laboral, seja na vida financeira, seja na tu vida emocional, seja em tu vida mental, porque muitas vezes uno está em la indecisão se aprende ou não aprende e uno tem que fazer, ¿sí? Então, é muito importante quitar a indecisão de tu vida e também não permitir que outras pessoas te tragam suas indecisões e criem a dúvida, porque isso drena muitíssima energia. E o terceiro ponto que temos que deixar de fazer é deixar de crer solo em lo que vemos. É uma frase muito comum. Eu solo creio em lo que veo. E é um pouco ridículo isso, porque chegado o momento, o dia de hoje, sobretudo, não? E se nós volvemos a siglos anteriores, não, um poderia dizer, não, naquela época era assim, mas tampouco. Então, eu vou dar um exemplo assim um pouco realista para que o mundo entenda. Se nós vemos um árvore, pode ser um árvore qualquer, tanto um árvore frutífero como não. Nós vamos ver que um árvore, quando tu, à primeira vista, quando lo ves, tu vês que o árvore tem tronco, o árvore tem as ramas, o árvore tem as hojas ou o árvore tem a fruta. A la vez, tu também vês o suelo de onde está o árvore. Pero o que ocorre? Essa é a parte que tu vês. Pero todo o que tu vês vem de uma parte que tu não vês, que é a parte da raiz. A raiz que está debaixo do suelo é o que permite que todo, absolutamente todo o que vês se dê. E isso que quer dizer? Quer dizer que tus pensamentos, tus sentimentos, tus desejos é o que vai formar tus comportamentos e tus comportamentos é o que vai transformar tua realidade. Quando tu aprendes a nutrir um pouco mais tua mente, deixar de ver tantas tonterias, poner limites, algumas vezes de informação basura, ou simplesmente estar constantemente vendo informações porque uno quer antecipar o mal e o que hace é igual que ocorre, por exemplo, quando uma pessoa está com ressentimento, não? A pessoa sente tanto ódio de si mesmo porque outra pessoa lo hizo, pero quem é que essa pessoa está matando a si mesmo, não? Então, algumas vezes as pessoas com as notícias negativas, o que fazem é, eu quero evitar um sofrimento, por isso pongo tanta toxicidade dentro de mim, por isso alimento minha mente com todo esse negativo que escuto. Então, passar a ver e também a crer mais no invisível, quer dizer, como eu já he dado exemplos, não? Se eu te pido que me pongas aqui agora mesmo 1 quilo de pensamento sobre a mesa que tenho aqui, tu não vas poder fazer. Se eu te pido para poner 1 litro de emoção sobre a mesa que tenho aqui, tu não vas poder fazer. Se eu te pido para poner 1 metro de desejo aqui, tampouco poderás fazer. Por quê? Porque isso é energia, sim? E é o mundo invisível. Pero esse mundo invisível é o que hace que todo que é visível para tus olhos, incluindo essa câmera que tu, esse telefone, smartphone que pode estar vendo, esse ordenador que pode estar vendo, a televisão que tenhas vendo esse vídeo, é real porque o invisível foi trabalhado com foco, sim? Então, se crer mais no invisível e deixar de querer só ver o que tus olhos vê, o que tu mano toca, porque uno é muito mais do que solamente esses 5 sentidos. Os 5 sentidos o que fazem realmente é uma interconexão do mundo externo ao mundo interno. Então, se nós temos um mundo interno que é um mundo invisível, que não está na visão de todos, pero esse mundo interno é o que hace que floresca todo externamente. Então, se algumas vezes tu vas ver pessoas dizendo que ai não, eu não tenho sorte na vida, ai não, que essa situação é assim, ai não, que a vida está difícil para mim, ai que tu não sabe o quanto eu sofro, e não é verdade, porque essa pessoa, seu mundo invisível, essa parte interna, essa pessoa não sabe respeitá-la, sim? Então, é uma parte importante. E claro, tu crees em isso ou não, é indiferente. Se tu crees nessa informação, o que estou dizendo,
Bien, si no crees, también, porque es indiferente creer o no creer. Lo que sí tienes que llevar a la práctica, probar y comprobar de qué forma, al dejar de hacer eso, ¿vale? Eso puede cambiar tu vida. E comprovar, porque quando tu comprovas, tu não necessita que nadie te esté convencendo, tu mesmo, ao comprovar, tu decides. E aí é onde está a fortaleza de um ser humano. Quando tu decides com claridade sobre algo que has comprovado. E a comprovação é lo mismo que tu tener interesse sobre interesse. Tú pones, es como si tú pusieras el dinero, bueno, no voy a hablar de banco porque es algo un poco tóxico, ¿no? Pero vamos a imaginar que tú o que estás poniendo y guardando tu dinero con un interés, pero tú vas a coger el interés y vas a guardar sobre interés y solo va a tener más interés. Entonces es un gana-gana. Entonces cuando tú permites comprobar las cosas, tú vas a estar ganando e ganhando mais, porque a comprovação te dá fortaleza, confiança e isso faz que tu queiras mais, mais e mais. Por quê? Estamos vivendo uma época onde não necessitas absolutamente informação. O que necessitas é conhecimento. Pero o conhecimento é algo que requer a madre e o padre que sejam respeitados. Isso que quer dizer? Qual é a madre e o padre do conhecimento? Se chama constância e repetição. Se tu nos llevas a constância em repetição, nenhuma informação te vai levar ao conhecimento. ¿Sí? Pois espero então, sobretudo nos comentários, que vocês possam compartilhar os comentários aqui e me digam se han provado e se han comprovado alguma dessas três coisas que he compartilhado aqui nesse vídeo e que, sobretudo, me diga, porque me encanta poder interactuar com vocês e, sobretudo, para que nós podamos intercambiar, ¿sí? Porque todo o que tu compartas para mim é de gran auxílio e, sobretudo, motivação para seguir fazendo esse tipo de conteúdo, ok? Pois também, se tu podes poner o dedito aí, nos dar um like e ponerte a campanita para que puedas receber notificação dos próximos vídeos e compartilhe, porque eu sou de la filosofia del compartir. Si compartimos, todos ganamos. É um gana-gana. Ok? Então espero hasta o próximo vídeo. Um saludo forte a todos e tchau.